sem dúvida. Você falava sobre a questão da chegada dos pernambucanos, né? Eu tive um professor de História do Direito, Oceano Landim, e ele contava a chegada dos pernambucanos através da charqueada, né? E havia um relato interessante com relação a essa questão. Os pernambucanos eles se fincaram, né, de forma mais efetiva no Crato e em Barbalha. Não tiveram uma presença física mais constante no Juazeiro do Norte, né? Até porque não existia o Juazeiro naquela ocasião, né? O Juazeiro surgiu depois por meio da fundação por Padre Cícero. E no Crato, eu não sei se Barbalha vivenciou isso, o Vevé, que está acompanhando aqui também, o Vevé é o vice-prefeito, né? Não está participando da entrevista, mas está aqui acompanhando, junto com a japonesa é a Clara Carimai, que é a assessora de comunicação do Guilherme. Estou citando os nomes, né? Porque são duas pessoas fantásticas. Mas lá no Crato, Guilherme, o que se fazia? Tinha o chamado chá das 5. O chá das 5, que é uma tradição inglesa, né? E segundo o que o Oceano contava para a gente, o pessoal colocava as vestimentas, né? Se perfilava, ia para a Praça da Sé, a antiga Praça da Sé, não sei se chamava Praça da Sé à época, mas ia para a praça, que hoje é a Praça da Sé, e tomava chá. Barbalha tinha também esse ritual? É interessante porque naquela época, na época do Brasil colônia ainda, nós consumíamos muito esse lado histórico e cultural da Europa, que a referência naquela época era a Europa, não era Estados Unidos como era hoje. Então, é interessante porque naquela época as pessoas usavam as vestimentas, tinham os hábitos europeus. Você imagina o pessoal de sombrinha, 5 da tarde, às 5 da passeando tarde, pelo passeio, então, caminhando pelo passeio, passando pelo passeio, sacanagem. Exatamente. Caminhando pelo passeio, né? Ou então usando uma roupa de frio em pleno Nordeste brasileiro. 42 graus, né? Então, mas isso acontecia. Aí. Isso acontecia. E tem um fato muito interessante para você ver como um fato muda toda a história. Na sedição de 14, que foi quando Juazeiro se transformou independente e se transformou uma cidade, né? Juazeiro, naquela época, a polícia estava em Fortaleza, era dias para chegar a notícia e eram vários outros dias para que eles chamavam os volantes, né? Os cangaceiros chamavam macaco, não era polícia, chegar num determinado local. Naquela época, por conta dessa ausência e da escassez da polícia, se usava muito jagunço para se fazer a proteção das áreas dos territórios. Nessa sedição de Juazeiro, Crato e Barbalha ficaram do lado do Estado e Juazeiro num processo independente. E esses jagunços do Juazeiro invadiram Crato, invadiram Barbalha, né, invadiram esses dois municípios. E quando eles tinham a invasão, eram dias invadindo as cidades, porque a polícia não chegava, não tinha informação, não era em número suficiente. Quando houve essa invasão em Barbalha, e aí eu quero até fazer um parênteses, que essa invasão que teve na época no Crato, em Barbalha, até pouco tempo se tinha, mas hoje eu vejo cada vez diminuir, tinha uma certa rivalidade das famílias tradicionais dessa cidade, às vezes quando era de Juazeiro. Eu me lembro quando eu era adolescente que a gente ia para uma festa, eram os meninos do Juazeiro com os meninos do Crato, da Barbalha, e dava uma briga, às vezes maior do mundo na festa, porque não, o cara de Juazeiro não vem aqui, nem o Crato vem no Juazeiro. Tinha esse aspecto cultural muito forte. Mas, voltando ao parêntese, quando houve essa invasão na cidade de Barbalha, parte de uma família, que era uma família Sampaio de Barbalha, ela fugiu para o Pernambuco. Né? Uma parte voltou e outra ficou no Pernambuco e foi para Recife. Um descendente dessa família, né, que foi lá para Recife, acabou se tornando governador, que foi o Cid Sampaio. Certo? Cid Sampaio era concunhado de Miguel Arraes, que foi governador e que foi chefe de gabinete de Cid Sampaio, Miguel Arraes. E a partir disso, depois ele se tornou governador de Pernambuco, Miguel Arraes. E aí, depois, Eduardo Campos e essa história. Eu lembro que o Eduardo, uma vez, o Eduardo Campos veio receber, eu não lembro se um título, uma comenda foi colocada a ele, né? E foi em Barbalha, né? Foi em Barbalha, ele foi receber em Barbalha, e eu lembro que na ocasião do pronunciamento,
ele fazia... Acho que o Carlos Macedo, né? O Carlos Macedo é um político aqui da região. O Carlos Macedo fez um comentário, ele foi respondendo o Carlos Macedo, falava sobre o vínculo, né, que existia entre Miguel Arraes e a região do Cariri, a família de Miguel Arraes e a região do Cariri. E os momentos em que ele, Eduardo Campos, na juventude, vinha para a região do Cariri para passar férias também. Inclusive para Espalcrato, viu? Pois é, né? Mas o que eu acho interessante é como esse fato, né, que acabou que resultou nessa família que saiu da Barbalha, na época, né, e influenciou na história de um estado vizinho, né? Às vezes uma tomada de decisão, ele podia ter ido apenas para o Pernambuco e ter voltado depois, mas acabou que ficou, né? Então é interessante esse lado histórico que às vezes a gente não conhece da nossa região, né? Mas que é interessante como é a vida, né? Às vezes um pequeno fato... Como é que foi a tua infância?